Você Bom, está deitado, Marconi. isso. Aí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. É, certo. No horário previsto, são 19 horas, então daremos início, né? Prezados alunos da ESAB e demais presentes a essa palestra virtual, desejo minhas cordiais saudações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marconi Uliana, coordenador do curso de Pedagogia da ESAB, moderador do evento de hoje. Eu tenho a imensa satisfação em convidar a professora doutora Carla Verusca de Azevedo para ministrar sua palestra Formação de Professores, o que a pandemia revelou. Boa Professora noite. Carla, Boa noite, Marconi. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente, né? Eu sou a professora Carla Verusca e nós vamos hoje conversar um pouco sobre toda a situação, né, que a gente vem vivenciando no processo de formação dos professores, seja ela a formação inicial ou a formação continuada, e tudo o que vem se revelando para a sociedade, né, nesse processo da pandemia. excelente. Bom, só então fazendo aqui uma breve apresentação e contextualização da professora Carla. A professora Carla, ela é doutora em Educação pela UFES, na linha de História, Sociedade, Cultura e Políticas Educacionais. É integrante também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Inclusão da UFES e da Rede de Pesquisadores na área de Financiamento da Educação Especial da USP. É docente da Rede Municipal de Educação de Vitória e atualmente atua como técnica na Gerência de Gestão Escolar. Integra a equipe técnica de acompanhamento do Plano Municipal de Educação e o Observatório Custo-Aluno-Qualidade Vitória. Representa a comunidade científica na área educacional no Conselho Municipal de Educação de Vitória e representante deste conselho no Fórum Municipal de Vitória. Possui experiência docente em cursos superiores de graduação e pós-graduação e no EAD. É também tutora da ESAB. Atualmente é pós-doutoranda em Educação pela UFES. Bom, caros presentes, vocês poderão colocar suas perguntas no chat, pois faremos a seleção de algumas dessas perguntas para que a professora Carla possa abordar ao final da palestra. Bom, professora Carla, muito da estrutura pedagógico-organizacional das escolas hoje, ela é herança dos impactos da Revolução Industrial, né? Com a massificação dos meios didáticos. Tal qual produção em série e em larga escala, escolas e universidades adotam também as suas seriações, classificações e avaliações, com salas muitas vezes em superlotação. Indubitavelmente, este é um grande desafio para o professor, que precisa estar em formação contínua, sobretudo numa época impulsionada pelas novas tecnologias da informação e comunicação. Bom, eu gostaria aqui de rememorar algumas palavras do filósofo alemão Walter Benjamin, né? Em seu célebre livro A Obra de Arte, na época da reprodutibilidade técnica, ele aborda justamente os efeitos da percepção de obras de arte nas pessoas ante os processos massificados de reprodução em série. Diz Benjamin que a obra, nesse contexto, ele perde a sua aura e a percepção sensorial, que era contemplativa, passa a ser de uma fruição distraída, né? Por conta da quebra da unicidade. Fazendo aqui uma extrapolação, né? Será que estamos diante da perda da aura do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que temos cada vez mais materiais didáticos produzidos para uma realidade genérica, com salas superlotadas, muitas vezes o professor não consegue dar conta, não consegue fazer a mediação necessária entre a ideia abstrata e geral para a realidade concreta, singular e pulsante ali do aluno, né? Então, desse modo, eu lanço aqui a pergunta motivadora da palestra, né? Como pensar a formação de professores inicial e continuada e o que, por exemplo, eventos como a pandemia pode desvelar e implicar. Passo, portanto, agora as palavras para a professora Carla.
Obrigada, Marcone. Veja bem, a, a educação, historicamente falando, ela é elitista, né? As elites sempre dominaram. Inclusive, antes de entrar na live, eu li um texto, eu estava lendo um texto que eu recebi, né, pelo WhatsApp agora, dizendo das pessoas que estão conseguindo ter acesso ao curso superior e que isso é inaceitável, fazendo toda uma crítica ao acesso da população por uma educação pública no sentido de ser para todos os públicos, né? E isso, socialmente falando, é muito difícil para algumas pessoas, né? Como o filho do trabalhador, como o próprio trabalhador vão ter acesso ao conhecimento ou serão capazes de construir um conhecimento. E isso é histórico no Brasil. E aí a pandemia, ela veio dar voz ao que os educadores já falam há tanto tempo, né? Conseguiu, uma das coisas que a pandemia conseguiu revelar são todas essas dificuldades, todos os percalços que a educação passa, que os seus profissionais gritam, falam, né, anunciam, enunciam, como diz Nova, e ninguém nunca ficou tanto tempo digerindo esse sentido da educação como a gente tem visto agora. As famílias, os empregadores, os próprios estudantes, né, a sociedade como um todo. Então, a educação, ela vem oportunizar, vem enriquecer, vem contribuir, vem colaborar, mas o suporte para essa educação, ele é muito fragmentado, ele é muito frágil, e a pandemia veio mostrar para a sociedade, olha, tá aí. E a sociedade hoje cobra e tem acesso, né, aos políticos, aos empregadores, às pessoas dos conselhos que acompanham esse processo educacional. Por quê? Porque, de fato e de direito, toda a sociedade está sentindo na própria carne, né, essas questões que emperram muitas vezes um processo educacional mais progressista, mais inovador, né, um profissional que tenha a condição de ter uma formação mais proveitosa, mais digna. E a pandemia nos proporcionou isso. Também na pandemia é uma oportunidade que os profissionais da educação estão tendo de repensar e de enriquecer a sua formação docente. Seja você profissional já da educação ou você em processo inicial de formação. A gente está tendo a oportunidade de repensar e de nos proporcionar debates, diálogos, ter tempo, né, de acessar conteúdos, de acessar lives, de acessar momentos de discussão em que as pessoas estão falando de educação, fazendo educação, projetando educação. E esse tempo, ele é muito raro para um profissional da educação ou para uma pessoa em processo inicial de formação. Para quem já é profissional, em qualquer nível de ensino, seja da educação básica ou da educação superior, significou trabalhar novas experiências na pandemia. Para a gente, por exemplo, na ESAB, já é uma prática. Para os profissionais que trabalham presencialmente na escola, não é.
E aí, o que acontece? O foco da formação de março até início de junho, e ainda continua, pouco, né, mas menos intenso, tem sido uma formação emergencial para os professores. Emergencial em que sentido? De se apropriar do conhecimento das tecnologias digitais. Por quê? Porque nas nossas escolas presenciais, independente de serem escolas públicas ou escolas particulares, as tecnologias, elas são geralmente um plus, elas são um pouco a mais para os estudantes e professores. E hoje ela está de forma emergencial sendo o suporte educacional no Brasil e no mundo. E, sem medo de errar, mais de 80% dos professores que atuam hoje não têm ou não tinham, né, esse domínio das tecnologias digitais. Eles não usavam. Se eu não uso, eu dificilmente vou investir minha formação neste conteúdo. E aí agora, todos nós tivemos que, emergencialmente, nos apropriar desse conhecimento, para além disso, além de conhecer, saber usar, saber propor, saber acompanhar, saber dialogar, porque você dialogar frente a frente com o seu aluno é uma situação. Você dialogar com o seu aluno por pequenos textos é muito diferente, porque o seu interlocutor, a pessoa que vai ler seu texto, ela tem diversas formas de fazer a interpretação. Então, essas interações entre professor e aluno, né, elas também tiveram uma outra dimensão. Se você me perguntar assim, Verusca, então agora, a partir da pandemia, tudo será em EAD. Tendo que não, né? A escola presencial, principalmente para a educação básica, né? A educação infantil, fundamental, ensino médio, ela tem o princípio das relações sociais. Mas eu acredito que ela vai mudar para melhor. Em que sentido? Né? Nossos profissionais, eles estão passando por esse processo de formação, sabem agora fazer uso de tecnologias que não sabia, que não tinha tempo mesmo para aprender, para se dedicar. E as instituições de ensino também precisaram se movimentar no sentido de dar a condição mínima para os profissionais da educação e para os estudantes, as crianças e os estudantes, terem acesso a esses espaços tecnológicos. O que acontece nesse momento de pandemia, né? Os profissionais docentes, eles estão assim sendo cobrados para desenvolverem um ativismo excessivo, né? Com pouco tempo para reflexão. Tem que fazer, tem que estar pronto, tem que estar na plataforma, tem que chegar ao estudante, tem que chegar à família. A gente parou de ter a interação com o estudante, no caso da educação básica, para ter interação com a família inteira. Porque ora você está falando no telefone do irmão da criança, ora é o pai, ora é a mãe. Então, a cada momento é alguém diferente que está interagindo com você. E aí, utilizando um pouco de Nova, acho que Antônio Nova, nesse tempo da pandemia, ele já é muito bom, mas ele tem beirado a perfeição, né? Ele fala que a gente precisa ter a ideia do que nós somos, do que nós cremos e para onde queremos ir enquanto educadores. Ou educadores em processo inicial de formação, ou já profissionais da educação. Porque, primeiro, a gente precisa ter
a consciência de que a educação ela é pública no sentido de que ela é inclusiva, de que ela é para todos, que alcance todos os sujeitos, né? E que lute contra as desigualdades sociais. Então, enquanto profissionais da educação, e enquanto pessoas no processo de formação, ou nos cursos de pedagogia, matemática, geografia, o que for, nós precisamos ter a compreensão do que é essa educação. Ela é justamente para desestabilizar essas estruturas prontas de que o filho do trabalhador, de que o negro, de que o homossexual, o travesti, o idoso não podem ter acesso a uma educação de qualidade. A partir do momento que nós compreendemos, né, que a educação é para cada sujeito e que, de preferência, ela ocorra na idade adequada, nós já temos um passo muito grande no sentido de sermos bons profissionais da educação. A outra questão que emerge nessa pandemia é o profissional docente, aquele que está se formando para ser um profissional docente e o que já atua como profissional docente. Por quê? A pandemia, uma das coisas que a pandemia revelou é que o professor, o docente, ele tem autonomia. E hoje ele tem um reconhecimento um reconhecimento intelectual, e também a centralidade desse sujeito profissional docente neste momento de pandemia. O professor, ele é o elo entre escola e família, escola e estudante, escola, criança, né? E ele tem toda essa autonomia. É a tecnologia virtual chegando nas residências. O que não acontecia tanto. O pai, a mãe, né, as outras pessoas envolvidas na educação da criança e do estudante não acompanhavam, como tem a oportunidade de acompanhar agora todo o processo formativo dos filhos. E aí a responsabilidade desse profissional docente, ela fica potencializada. Você está literalmente entrando nas casas, nos lares dos seus estudantes e das crianças com as quais você trabalha. Outra coisa que a pandemia também revelou em relação ao profissional docente é a capacidade que esse profissional tem de dar respostas rápidas ao que a pandemia nos impôs, por exemplo. Quem está na profissão teve que se adaptar, teve que arrumar meios, teve que se reinventar, né? E uma outra situação, que também é uma situação muito anunciada pelo magistério como necessária, é o trabalho colaborativo entre os profissionais. A pandemia nos proporcionou isso, mais do que no encontro presencial do dia a dia nas escolas ou em qualquer outra unidade de ensino. Porque eu sei um pouquinho de alguma coisa no mundo virtual, vou colaborar com outro, né? As trocas, elas são muito mais intensas, apesar do isolamento físico. E a pandemia, ela traz uma parte muito importante nesse processo educacional, que são essas denúncias e esses anúncios, né, de todas as mazelas, de todas as dificuldades que acontecem no processo educacional no Brasil. Que acho que a gente pode pegar esse foco, né, que é Brasil. Né? Qual é o projeto que nós temos para a educação do Brasil? Né? A gente pode fazer um panorama pela
pelos ministros da educação, por isso tudo que passa por aí. E a educação, ela tem um papel importantíssimo, que é o quê? É a dimensão humana. A dimensão humana que existe nesse processo educacional, ele não pode ser substituído por nada. E esse contato, professor, estudante, o professor entrando na casa dos estudantes, requer da gente, enquanto profissionais da educação, um cuidado, uma sensibilidade, né? O professor é uma figura central nesse momento e a gente, enquanto profissional da educação ou estudantes em processo de formação para sermos professores, a gente precisa imensamente administrar esta nossa entrada nesses espaços. A pandemia, ela acelerou alguns processos de mudança, vamos dizer assim. Só que o que a gente ainda precisa pensar que tanto no momento em que estamos fisicamente na escola ou quando estamos à distância, ainda não conseguimos vencer. A escola, ela não é inclusiva. Este momento que nós estamos tendo, né, desde março, esse viver virtual, ele exclui, em sua grande maioria, todos os estudantes e crianças que fazem parte, né, desse público da educação especial. Também houve, durante a pandemia, o quê? Um despertar para esses benefícios do mundo virtual, né, que são oferecidos para a gente no século XXI. Que lá no século XX, pelo menos quando eu estava na terceira e quarta série, a gente tinha no máximo a cartolina e o papel crepom, né? Para além do quadro de giz, para isso tudo. Agora, hoje, a gente tem outros instrumentos, e sempre houve, por boa parte da categoria do magistério e até dos demais profissionais da educação, um receio, um medo de fazer uso desses instrumentos. Seja por não saber usar, seja por ter medo de quebrar, porque são instrumentos caros, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, que eu fui professora do laboratório de informática, o mouse, ele tinha aquela bolinha embaixo. No segundo dia de aula, nenhum mouse tinha bolinha embaixo, porque as crianças estavam brincando com a bolinha. E o mouse é investimento, é dinheiro. Então, esse receio também passa no universo escolar, né? Dinheiro é uma coisa muito difícil para chegar na educação. E nós, profissionais da educação, acabamos ficando assim, com muito receio de fazer o uso inadequado dos instrumentos ou de que os nossos meninos façam alguma peraltice, né? E aí a gente pensa assim, como a gente alcança essas mudanças, né? Como que a gente pode se reinventar a educação? Por meio da formação, né? A nossa formação enquanto profissional e a nossa formação enquanto pessoas que estão na formação inicial, né? Então, a formação inicial são os alunos, os estudantes do curso de pedagogia, de letras, de geografia, de física. Eles necessariamente precisam conseguir um espaço nas suas universidades, nas suas faculdades, onde seja de fato possível ligar a teoria à prática. Essa integração, ela precisa ser constituída. Nós que trabalhamos em institutos de ensino superior, como a ESAB, o que a gente precisa fazer? Adequar os currículos. Os currículos precisam ser adequados para esse profissional do século XXI. A gente não pode permanecer
com um currículo de meados do século XX. Hoje nós temos uma outra estrutura de sociedade, hoje nós temos outros sujeitos que chegam à escola, que lá na meada do século XX não chegavam, certo? Que chegam às universidades, por mais que as elites gritem e briguem e digam que não deva chegar, nós temos que chegar sim, nós temos que proporcionar a todo e qualquer segmento da sociedade o acesso à educação. Por quê? Porque o conhecimento, ele gera um poder, o conhecimento, ele gera a condição do sujeito se promover enquanto uma vida digna de ser vivida. E o que acontece? Se a educação não aproveita este momento da pandemia para virar o leme dessa história, dificilmente a gente vai ter um outro momento propício para isso. Né? Nós precisamos aproveitar este momento, por mais caótico que ele seja, para que a gente consiga ter... Eu estou vendo que está dando um problema no meu áudio, né? Aí, seu áudio tá bom. Ah, tá. Porque alguém escreveu que não estava bom. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? Se a escola não aproveita este momento para tratar das suas metas, para ter voz, para compreender esse momento de vida, tudo isso, a gente vai perder o trem da história. Então, é preciso que essa formação inicial ela seja realmente voltada tanto para a parte teórica como para a parte prática, que elas confluam. Carla, mas é tão difícil, né, a gente unir teoria à prática. A formação teórica, ela precisa existir, eu preciso ter fundamentos para que eu consiga, no cotidiano escolar, ser um bom profissional. Então, é necessário que a gente tenha a condição de fazer essa discussão com os nossos estudantes das licenciaturas. Eu estou vendo que tem muita gente da administração aqui, né? A educação também passa por uma boa administração. E é imprescindível que essa autonomia, que a pesquisa, que as condições de prática nos tornem bons profissionais. E aí a gente pode se perguntar assim, mas, Carla, e a formação, né, continuada? A formação continuada e a pesquisa, elas estão de mão dadas, né? Elas precisam ser efetivadas com mais incentivo e centradas no enriquecimento do profissional. Eu, enquanto profissional, preciso ter a autonomia de saber aquilo que eu preciso me aprofundar. O que acontece muito nas formações continuadas? A instituição, o governo, quem for, oferece uma formação generalizada para todos. E aí, aqui onde eu tenho fragilidade, não é o que está sendo oferecido. Então, claro, as instituições, os governos precisam ouvir seus profissionais e nós, profissionais, temos a obrigação também de diminuir essas nossas fragilidades, procurando formações, participando de debates, né? Trabalhar esse coletivo da escola no sentido de que a gente diminua um pouco essas dificuldades todas. É preciso valorizar cada profissional no processo de formação continuada
E é preciso valorizar nossos estudantes da licenciatura, no sentido de currículos que sejam currículos interessantes, inteligentes, currículos que sejam culturalmente possíveis de serem trabalhados e dialogados, que tenham uma conexão com o dia a dia do universo escolar, porque o que a gente vê muito, né? Os profissionais, eles chegam nas escolas, saídos das universidades, das faculdades, sem saber o que é a escola. A gente sabe a escola a partir de que ponto de vista? Do ponto de vista de alunos que fomos um dia. E como é que é o ponto de vista do professor? Como é que eu chego na escola enquanto profissional se eu não tenho nenhuma visão? Vou pegar uma turma para alfabetizar, vou pegar as turmas do Fundamental 2 de Geografia sem nunca ter feito nada. Então, nós precisamos que haja um acompanhamento efetivo com os nossos estudantes que estão em formação nas licenciaturas. É preciso que profissionais, bons profissionais, porque existem, a maioria são bons profissionais que estão na docência hoje, a gente se agarra ao estereótipo daqueles que não são bons exemplos. Mas a maioria dos profissionais da educação, eles são muito bons. E a gente precisa que nossos estudantes das licenciaturas, eles tenham contato e convívio com esses bons profissionais, né? Que eles tenham a oportunidade de viver boas práticas, ok? E aí, o que a pandemia também traz para a gente, né, nesse momento? Que é preciso promover o diálogo e a escuta. Carla, mas na escola, professor e estudante ouve e fala? Não. E a gente viu isso se potencializar de uma forma assustadora, né, nesses momentos de pandemia. A gente vê os adoecimentos, a gente vê os processos depressivos, poucas pessoas curtem de fato estar em casa, né? Como é que é esse ambiente da casa? Quantas pessoas nessa casa, né? Muitos estudantes e muitas crianças, eles estão passando por um momento de sofrimento muito grande. Eu estava lendo uma reportagem e a criança, eu estava vendo, perdão, e a criancinha falou bem assim: ser aluna da minha mãe não é fácil. E realmente não deve ser, não, porque primeiro a mãe não era professora, né? E a mãe e o pai e outros adultos da relação são aqueles que estão construindo com a criança de perto esse processo educativo, esse momento de aprendizagem. E aí, mais do que nunca, a figura do professor, né, a figura do profissional docente, ela se destaca. Ela se destaca por quê? Porque nós, profissionais docentes, estudamos e somos preparados para trabalhar esse processo educativo, para trabalhar esse momento de aprendizagem. E aí a gente vive também, por parte de muitos profissionais, um momento da baixa estima, da reclamação, do eu não consigo, eu não nasci para as tecnologias, né? Isso é muito comum da gente escutar. Mas também a gente precisa romper com isso, e vocês nunca vão ouvir eu dizer que é fácil, tá certo? Por quê? Porque é de cada sujeito. Então, a gente precisa romper com essas dificuldades pessoais, tá certo? Para quê? Para que as experiências simples de vários colegas,
ou algumas até mais complexas, comecem a ser observadas por cada um de nós, que a gente anuncie essas experiências, que a gente tenha contato com essas experiências nesse momento tão delicado, socialmente falando. A gente precisa realizar as trocas, mas é importantíssimo a gente ter os vínculos, né? A gente precisa ter vínculos com os colegas, com os estudantes, com todo mundo. No Brasil, o ensino, o currículo e a aprendizagem, ela é completamente fragmentada. E além de fragmentada, ela é negada. E a gente precisa aproveitar esse tempo histórico para propor currículos mais integrados com a vida, com a saúde, com a dignidade, né? Um enfrentamento às desigualdades. Nós não podemos sair da pandemia e repetir a escola que existia. Porque esse é o momento histórico da gente fazer a diferença, né? Então, quando eu me proponho a apresentar sugestões, a dar voz àquilo tudo que eu tenho estudado e vivido enquanto estudante dos cursos de licenciatura, enquanto profissional docente, eu estou propondo uma integração da escola e da vida em todas as suas dimensões, certo? A capacidade criativa, a capacidade libertadora, a capacidade de autonomia das pessoas que se enveredam pela educação. Seja você estudante das licenciaturas, ou seja você profissional docente, essas capacidades elas não têm limites. E a gente não necessariamente nasce com elas. A gente desenvolve essas capacidades, certo? Por isso que o profissional docente, ele precisa ler muito, ouvir muito e trocar ideias, porque é assim que a gente melhora, é assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue promover mudanças. Essa relação da tecnologia hoje, ela vai permanecer na escola formal e a gente precisa proporcionar a ela o quê? Uma perspectiva em que seja possível manter essa relação humana. Porque a gente precisa trazer todos esses benefícios que a gente tem acumulado durante a pandemia. Ah, Carla, mas a pandemia tem benefício? Tem. Olha a gente aqui discutindo, conversando, em que nunca tivemos a oportunidade de fazer antes da pandemia. Hoje a gente pode fazer escolhas, né, do que assistir, de onde participar, de quem ouvir. A gente está mais próximo virtualmente, pelo menos. E esse momento, né, ele desvela tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, todos nós já sabíamos, tanto como docentes como estudantes. Só que a gente está anunciando isso para uma sociedade que está sentindo no seu dia a dia tudo aquilo que nós sempre falamos. Chegou a hora dos professores se afirmarem enquanto professores, que os estudantes das áreas de licenciatura eles entendam a urgência dessas mudanças para quando estiverem já logo ali no mercado de trabalho, né? Por quê? Porque nós temos infinitas e excelentes propostas de mudanças. A gente precisa sair daquele mais do mesmo, né? E ter outras leituras, outras experiências. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu tenho 30 anos de educação.
E eu nunca consegui me repetir em nada. Porque a zona de conforto, ela te adoece em alguns momentos. Então, essa é a oportunidade da gente alimentar a ideia de que nossas certezas não são únicas, que elas não são imutáveis, que a gente pode e precisa ouvir argumentos, ouvir outras possibilidades, né, outros pontos de vista, e se acharmos adequado, mudar o nosso ponto de vista também. Agora, a pandemia traz um problema muito grave, que eu entendo. Eu sinto que a pandemia é o momento da oportunidade para a educação. Mas um problema muito grave que ela abre, escancara para a gente, é o que a desigualdade social promove nesse processo educativo. Seja para os estudantes da educação básica, a gente vê as relações de uma escola pública e a gente vê as relações de uma escola particular de médio e grande porte. Então, por mais que a escola pública tente alcançar todos os seus estudantes, nem todos os seus estudantes conseguem ser alcançados por meio do ambiente virtual, por fatores econômicos, por fatores sociais, né, por todas essas questões. E a gente precisa falar disso, porque se eu faço um curso à distância, é porque eu tenho a condição de ter acesso, né, a todo o equipamento EAD, eu consigo tudo isso. Mas eu, estudante da educação básica, ou eu de uma faculdade presencial, necessariamente não tenho acesso a isso. Eu não tenho essa condição, certo? E nós não devemos também apenas culpabilizar, responsabilizar o outro, né? Seja o governo, seja o vírus, seja a tecnologia, por a gente não estar conseguindo alcançar tudo que deseja. Nós devemos tomar parte dessa possibilidade de mudança na educação. A nossa formação, seja ela inicial ou continuada, ela precisa ser central, né? A gente precisa saber ouvir e saber falar. Essa é uma dificuldade nata do ser humano. E a gente precisa desenvolver isso. Nas reuniões de escola, né, os grupos da escola, professores, pedagogo, dificilmente as pessoas falam, verbalizam e depois nos bastidores fazem isso. A gente precisa justamente evitar isso. A gente precisa aproveitar os momentos de encontro, aproveitar os momentos coletivos, mesmo que virtual, para a gente saber ouvir, exercitar a escuta e exercitar a nossa fala também, para a gente não adoecer, certo? Os nossos processos formativos, eles precisam ser centrais nas políticas de educação e na proposta de formação individual. Ter um profissional que sai de uma faculdade, que tem um currículo com condições de alcançar a dimensão humana, a dimensão tecnológica, né? Todas essas dimensões já nos oferece um bom profissional no mercado de trabalho. Trabalhar a formação como uma política central da educação para quem já está atuando como profissional docente também é fundamental. Por quê? O profissional docente, ele é central nesse processo. Ele precisa ter a formação constante, ele precisa que suas fragilidades sejam
possíveis de ser trabalhadas, de ser sanadas, para que surjam outras fragilidades, né? A gente está em constante movimento. Então, esse movimento, essa inovação, é um empreendedorismo que as instituições de ensino vão precisar se dedicar. A gente precisa se dedicar aos nossos profissionais, que são docentes, e as instituições de ensino superior precisam se dedicar aos profissionais que estão formando. Acho que basicamente isso, Marconi, que senão a gente vai sair do ar, nem respondeu nada para ninguém. Ok, professora, quero agradecer, né, pela excelente palestra ministrada com tamanha argúcia, fineza, a refletir acerca dos processos de formação continuada, inicial e continuada, fundamental para que possamos reinventar, né, refletir e reinventar os nossos processos didático-pedagógicos enquanto profissional da educação, né? No decorrer da sua palestra, você mencionou a respeito da importância das tecnologias educacionais, sem dúvida, é um âmbito que não podemos escapar, né? Todos os profissionais envolvidos são chamados a refletir e a se também reciclar quanto a isso, né? Mas também chamou atenção na sua apresentação que isso não é suficiente, né? Existe aquele âmbito humano na educação, né? A questão da mediação do professor com o aluno, a explorar os aspectos socio-subjetivos do aluno, né? Os socioemocionais, né? Tudo isso é fundamental também, importante para que possa ocorrer uma conexão, né? Realmente entre o professor e o aluno, para que o processo de ensino-aprendizagem possa efetivamente ocorrer, né? É quando sai do quadro, né? Os conceitos, né, ideais, abstratos, e começa a ser interiorizados na realidade concreta, existencial do aluno. Então, isso também é uma etapa fundamental, importante, né? Foi muito interessante toda essa reflexão aqui, foi bastante agregador para todos que estão aqui participando e nos ouvindo. Muito obrigado aí, agradeço, né? Eu anotei aqui alguns comentários, né, do chat, do chat aqui. Não observei muitas perguntas, não sei se congelou aqui o meu chat, né? Mas eu observei aqui alguns comentários vão no sentido justamente de tocar a dificuldade do aluno no manuseio das novas tecnologias, né? Foi alguns dos comentários aqui que eu verifiquei, né? E aí eu até extrapolaria, né, como você mesmo foi pontuando, e a importância do processo de formação continuada, é que essa dificuldade não é somente do aluno, mas muitas vezes também do professor, né? Mas, trazendo aqui para a realidade do aluno, essas dificuldades inerentes à realidade brasileira, que a gente tem uma realidade de desigualdade, de inclusão, de exclusão, a pandemia ela traz isso à tona, justamente com a aceleração desses processos tecnológicos, ela traz justamente essa desigualdade de acesso e de instrumentos também, né? Então, isso também é algo realmente bastante interessante. Não sei se você gostaria de fazer algum tipo de acréscimo em relação a esse comentário feito bastante pelos nossos participantes, né? Tem coisas que são distintas. Eu penso que no manuseio, né, das tecnologias é mais difícil para as gerações mais antigas, né? É mais difícil para os professores até do que para os estudantes. O acesso, ele realmente é muito difícil para os estudantes, principalmente da educação básica. Às vezes ele não tem o equipamento. Quando existe o equipamento é de um adulto dessa relação. Mas o acesso à internet, o acesso a esses meios é muito distinto. Alguém falou aqui, acho que é a Andrea, né, dessa diferença maior entre o público e o privado. É fato sim. Por mais que o ensino público ele tenha
propostas excelentes, por exemplo, eu trabalho em Vitória e as propostas são excelentes, mas não alcança os estudantes, certo? Agora, aprender a lidar com as tecnologias é muito interessante. Quem está me ensinando são as netas do meu marido, uma de 9 e uma de 7 anos. Elas entram no G Suite, elas entram em tudo quanto é plataforma e a gente vai online aqui aprendendo a fazer o que é necessário, o que é importante, né? As novas gerações, elas têm um acesso e uma facilidade porque elas já nasceram imersas nesse ambiente. Eu já não nasci imersa nesse ambiente, então eu tenho que aprender, né, para eu me manter atualizada e para eu conseguir ter um diálogo com os meus estudantes e os meus companheiros de serviço. Mas a gente precisa, a mensagem que eu queria deixar, Marconi, porque eu acho que a gente já vai sair do ar, é a gente precisa aproveitar a oportunidade. A gente precisa ser esperto nesse momento. Nós que somos da educação, ou enquanto estudantes, ou enquanto profissionais. Né? Ou a gente pega a rédea da história agora, ou nós vamos amargar alguns séculos novamente, né, de uma educação fragmentada, defasada, elitista. Então, a gente, de fato, precisa ser oportunista nesse sentido, sabe? A gente precisa aproveitar, ser empreendedor, realmente, e fazer toda essa inovação. E eu quero agradecer, tá? Eu estava acompanhando aqui um monte de alunos que eu não conheço pessoalmente, só as conversas, mas maravilhoso. Bacana. Perfeito. Eu agradeço, então, a professora Carla, né, pela palestra. Agradeço a todos aqui que participaram, que contribuíram com seus comentários. E desejo uma boa noite e até uma próxima live. Né? Eu vou encerrar por aqui, então, a transmissão. Boa noite a todos. Um abraço grande, obrigada pela oportunidade. Estou à disposição. Obrigado.